O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós dizemos que algumas pessoas parecem com São Tomé, porque precisam ver para crer. Então, Tomé passou ao nosso gosto popular como um discípulo da dúvida, como um discípulo que só crê se antes ver. Mas esta imagem de Tomé é uma imagem, na verdade, muito limitada, muito reduzida, para traduzir a vida desse grande apóstolo. Vamos nos recordar, por exemplo, o porquê dos discípulos estarem reunidos. O Evangelho diz que Tomé, o Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando eles estavam reunidos. Mas o motivo da reunião desses discípulos não era a fé, mas o medo. O Evangelho diz bem, eles estavam reunidos porque tinham medo dos judeus. Claro, porque o que os judeus fizeram com Jesus, o que foram capazes de fazer com a árvore verde, se crucificaram o mestre, muito provavelmente perseguiriam e crucificariam também os discípulos. Por isso os discípulos agora estão reunidos, mas amedrontados, sufocados, aterrorizados. Mas o Senhor se põe no meio deles e confere a eles a paz. Ajuda que eles reintegrem a própria vida, que eles mais uma vez rompam o medo. Jesus Cristo abre o espaço fechado pelo medo e dá aos discípulos a sua paz. Mas se Tomé não está com os medrosos, por que nós dizemos que na verdade ele é incrédulo? Na realidade trata-se de um discípulo corajoso. Não estando com os medrosos, Tomé é o único que não tem medo. Aliás, o Evangelho tratou de mostrar que quando Jesus Cristo foi para Betânia, Tomé foi o primeiro a dizer assim: vamos para morrer com ele.
Esse discípulo cheio do ímpeto, do calor da fé, é um discípulo que não se deixa aterrorizar. Agora, não estando com os discípulos, ele perde essa experiência fundamental que a comunidade de fé fez. E quando a comunidade de fé diz para Tomé assim: nós vimos o Senhor, Tomé não consegue acreditar nisso. Mas não consegue acreditar porque ainda não percebeu a passagem que a comunidade fez do medo para a fé. Ele ainda está diante daquilo que ele antes percebera, que os discípulos tinham medo. Como ele pode se deixar convencer por um anúncio medroso? Como ele pode se deixar levar pelo anúncio desses que antes estavam assustadiços? Como a fé pode ser motivada por um anúncio aterrorizado? Quase sempre é assim conosco. A gente também teria dúvidas, teria as nossas incertezas, o nosso pé atrás, se nós recebêssemos um anúncio de quem não parece acreditar muito, de quem balança na fé. Mas Tomé não quer ficar só com o que ele ouviu. Ele também quer fazer uma experiência com Jesus. Que bom seria se toda a igreja fosse assim. Se a gente não ficasse só com o que a gente ouve. Se a gente quisesse fazer uma experiência pessoal com Cristo. Afinal, a fé nos chegou pelo ouvido. Foi assim que a fé nos alcançou. Alguém nos falou de Jesus. Nós fomos catequizados. Nossos pais nos evangelizaram. Nós ouvimos falar do Cristo. Foi por isso que nós chegamos à fé. Mas nenhuma fé há de se sustentar apenas pelo ouvido. Apenas por ter ouvido falar. É preciso que a gente faça uma experiência muito concreta com Jesus Cristo, que neste evangelho vem traduzida com essas imagens. Se eu não colocar o dedo nas marcas de suas mãos, se eu não colocar a mão no seu lado perfurado, eu não acreditarei. Tomé quer tocar pela fé. E esse é um direito dele. E é um direito de todo discípulo. Entrar em relação com Cristo é entrar em relação com as suas mãos. O que fizeram as mãos de Jesus? O que elas foram capazes de fazer, abrindo-se para os pobres, alimentando os famintos, estendendo-se para os caídos, levantando os aflitos, tocando em quem ninguém mais tocava, curando os leprosos. As mãos de Jesus, chagadas, não são mãos apenas perfuradas, foram mãos que amaram. O lado de Jesus não é um lado perfurado pela lança, não é simplesmente um lado que foi transpassado pela lança, não. O lado de Jesus é símbolo do seu coração amoroso, que se derramou amorosamente por nós uma vida toda. Tomé sabe que se ele não entrar em relação com isso, ele não pode ser discípulo. E nenhum de nós pode. Se a gente não entrar em relação com as mãos e o coração de Jesus, a mão e o lado, nós não poderemos ser discípulos. Tanto é um direito de Tomé que Jesus volta. Tanto é um direito que Jesus o assiste. 8 dias depois, Tomé estava com eles. Tomé agora valoriza a comunidade. E Jesus, se pondo no meio deles, diz para Tomé: toca, Tomé, põe tua mão nas minhas chagas, põe tua mão no meu lado, sejas fiel. Mas o evangelho não diz que Tomé toca. Em nenhum lugar nós lemos que Tomé tocou Jesus.
apesar das imagens posteriores mostrarem Tomé enfiando, colocando o dedo no lado de Jesus, no lado perfurado do Cristo, não há nada no Evangelho que dê testemunho disso. A única coisa que nós escutamos é Tomé fazendo a confissão mais completa de todo o Evangelho: meu Senhor e meu Deus. Essa é a confissão de fé mais completa. Nós não a encontramos na boca de ninguém, nem na de Pedro, nem na de Tiago, nem na de João. Nós encontramos esta confissão na boca do discípulo que foi considerado incrédulo, que foi reduzido a isso. É dele a maior confissão de fé. Pois, na verdade, nós deveríamos então começar a chamar este apóstolo de o fiel. Não é à toa que o Evangelho chama de Dídimo. Essa palavra vem do grego e significa gêmeo. Tomé é o gêmeo de Jesus, mas não é porque eles se parecem fisicamente, não é porque eles têm os mesmos olhos, os mesmos contornos, não é uma gemelaridade biológica. Eles não são gêmeos porque têm os mesmos genes, não. Eles são gêmeos porque Tomé une a sua vida à vida de Jesus. Porque como apóstolo, ele quer se parecer com Cristo. E essa é a missão de todos nós que queremos ser também discípulos e discípulas de Jesus. Nós não precisamos ver, diz o Evangelho, bem-aventurados os que acreditam sem terem visto. Nós não precisamos tocar, nós precisamos experimentar. E experimentar com a fé. É isso que nos faz parte da Igreja de Cristo. Como diz a primeira leitura, nós somos pedras deste templo santo que é a casa do Senhor. Mas para fazer parte deste templo, nós precisamos reconhecer o nosso fundamento. E o fundamento é aquele que Tomé reconheceu: meu Senhor e meu Deus. Amém.